E hoje a gente vai falar de um tema muito importante e que desperta o interesse de muitas pessoas, a carreira policial e o universo da segurança pública e das carreiras policiais no geral. E recebemos aqui Bianca Benevides, seja muito bem-vinda, policial Obrigada. Civil, professora também, mentora de cursos, que atua ajudando pessoas a se preparar aí nessa trajetória da carreira civil, militar, guarda municipal. Então, a gente quer saber um pouco da sua experiência, a sua trajetória, como você começou. E seja muito bem-vinda ao podcast do Ileusa Vites. Obrigada. Primeiramente, agradecer o convite. Estou muito honrada em estar aqui, no maior canal de comunicação da nossa cidade. É uma honra. E ainda mais falar de um tema que eu gosto tanto, que é esse tema afeto à segurança pública, a essa caminhada para o ingresso em concursos públicos. Então, toda essa trajetória aí há cerca de 5 anos, 5, 6 anos, ajudando pessoas a ingressarem nas carreiras que elas almejam, no universo de carreiras policiais. E é muito bom poder compartilhar um pouquinho disso, né? É um tema que desperta bastante interesse, bastante curiosidade, tanto sobre o funcionamento da carreira em si, a mulher nesse cenário que tanta gente julga ser um campo masculino, mas que na verdade não é, né? Tem espaço para todos. E é muito importante, né? A ocupação das mulheres nesses espaços tidos como masculinizados. Então, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, vamos lá. Como você começou assim, a sua trajetória? Em que momento você decidiu seguir a carreira policial e por que a civil? Tá, então, desde a época da escola, eu dizia que eu iria integrar essa área de segurança pública. Meu sonho era ser bombeira. Sério? Sério, naquelas dinâmicas da escola, né, que faziam, o que você vai ser no futuro? Eu sempre dizia, vou ser bombeira, vou ser bombeira, vou ser bombeira. Meu sonho era ser bombeira. E até que eu entrei na faculdade de Direito, comecei a cursar a faculdade de Direito, e no Direito me apaixonei pelo Direito Penal, nesse campo de investigação, nesse campo de análise de crimes. E aí eu decidi envergar pela carreira de investigação. Então, por isso que eu escolhi a Polícia Civil, justamente por essa atuação, né, repressiva, essa atuação pós a ocorrência do fato, investigar, entender a dinâmica dos fatos, como os fatos ocorreram, o que é que fez o indivíduo ter o que é que motivou a prática criminosa. Então eu me apaixonei por esse universo, resolvi enveredar por esse caminho, e aí na faculdade mudei meu rumo, deixei, né, esse sonho de ser bombeira, que é uma profissão que eu admiro muito e que hoje inclusive eu me realizo através do meu marido. Quando a gente começou, ele é engenheiro civil, e aí quando a gente começou ele compartilhou, né? Eu sempre tive o sonho de ser bombeiro. Eu falei, por favor, vai, estuda, bora. Ele, não, já tem muito tempo sem estudar. Eu, não, bora, eu te ajudo. Eu já fazia mentoria para concurso, e aí eu puxei e fiquei no pé. Resultado, passou, terminou o curso de formação, tá na carreira agora. Então, é uma profissão que eu admiro muito, acho incrível, né? Você realmente é o herói da vida real ali. Mas acabou que eu mudei meu rumo para a Polícia Civil e não me arrependo de jeito nenhum. É uma carreira que eu também tenho uma admiração e uma paixão, né? É incrível quando você consegue desdobrar ali a ocorrência de um crime, entender como é que se deu, chegar a um resultado positivo. Claro que a gente tem diversas frustrações durante o caminho. Às vezes as coisas não acontecem como a gente esperava, né? Coisas fogem do nosso controle. Você pode fazer o seu melhor e nem sempre ter o resultado mais satisfatório. Mas quando você consegue realmente ter um resultado legal, nossa, é incrível, é coisa de passar assim uma semana em êxtase sem dormir, porque eu gosto muito, é uma atividade que eu vibro. Né? Então você leva essa atividade até para dentro da sua rotina mesmo, né? Não só no seu horário de trabalho, mas também para dentro de casa você já fica ali pensando. Eu vivo. Quando a gente pega alguns casos específicos, eu levo para casa de ficar na cabeça, de ir para rede social, ir para instrumentos, né, de investigação que a gente utiliza, assim, ficar o tempo todo até conseguir concluir aquela situação, sabe? Então, eu realmente acabo estendendo. Mas eu fugi um pouco da sua pergunta, né? Você me perguntou como é que eu comecei. Então, na faculdade de Direito, eu resolvi que eu faria concurso na área da Polícia Civil. E aí, logo após a conclusão da minha faculdade, eu me formei em dezembro de 2018, o edital saiu e aí eu comecei a estudar. Eu já vinha de uma caminhada de estudo para a OAB, né? Eu estudei muito para a OAB, eu queria passar no 9º semestre. Então já unia. Já uni. Eu peguei a conclusão, né, do que eu tinha estudado para a OAB eu fiz a segunda fase em Direito Penal, que é uma matéria que tem um peso muito grande, né, nas carreiras policiais. Então eu fiz uma base muito boa, era a minha matéria preferida. Eu dava aula para meus colegas, né, na sala, então, como uma forma de fixação. Não era nada profissional. Muito bom isso. Também. Eu adoro. Inclusive, hoje eu trabalho isso com meus alunos. Se você quer aprender efetivamente o conteúdo, quer fixar o conteúdo, ensine ele para alguém. Ensine para o espelho, se você tem vergonha. Pare na frente do espelho e comece a falar sobre aquele conteúdo. Então, inclusive, eu comecei a dar aula por isso, né? Eu comecei a dar aula porque eu dava aula para meus colegas. Aula não, assim, né? Encontros de bate-papo. E aí, a partir disso, foi surgindo aí essa paixão pelo direito penal. Eu falei, não, eu quero realmente
trabalhar com isso, ter isso como na minha vivência. E aí, depois que eu terminei a OAB, eu concluí a faculdade, né? Passei na OAB no 9º semestre, concluí a faculdade, saiu o edital da PC Bahia, eu resolvi fazer para o cargo de investigador. Eu fiquei balançada, né? Se eu faria para investigador ou delegado, mas... Porque você tem formação, então sim, você poderia fazer delegado. Sim. Atualmente, quem pode fazer delegado é apenas quem tem... nível superior em Direito. O nível superior em Direito. Isso. Alguns estados exigem prática jurídica, que aí você tem que ter 3 anos atuando, né, na área do direito, uma atividade privativa do bacharel em Direito, mas Bahia, especificamente, não exige. Até então, pode ser que venha a exigir no futuro, mas até então não exige. E aí eu resolvi fazer para investigador porque eu fiquei com medo do edital de delegado. Eu falei, não dou conta, sério. Eu tinha quase um mês e pouco para a prova. O investigador são várias pessoas concorrendo. Sim. Até porque você não precisa ter a faculdade de Direito. Isso. Então, qualquer nível superior. Qualquer nível superior. Eu fiquei balançada assim, né? O edital de investigador ele é mais enxuto, a concorrência em números ela é maior, mas delegado tem uma concorrência um pouco mais qualificada no sentido de as pessoas estudam especificamente para aquilo ali. Entendi. O de investigador, apesar de aceitar, né, qualquer carreira, qualquer nível superior, acaba que muita gente, por ter a formação, acaba fazendo. Então, em números, a quantidade é maior de inscritos, mas a concorrência em si acaba se tornando um pouco menor. Entendi, entendeu? Entendi. Pela questão da qualificação. Então, muita gente assim, eu tenho um nível superior, eu vou fazer. Em delegado acontece também. Eu tenho nível superior em Direito, mesmo que eu não esteja estudando, eu vou fazer. Mas em investigador, isso é mais corriqueiro, sabe? E aí eu fiquei meio assustada. O edital de delegado era muito maior. Eu falei, não, vou encarar de investigador como uma forma... Que era o conhecimento que você já tinha ali. Que eu já tinha, já vinha aproveitando ali para a OAB. E aí eu falei, não, vou para investigador que eu acho que eu tenho mais chance de passar. E foi, graças a Deus, deu certo, né? Eu passei na prova e aí iniciei. O concurso foi em 2018, a gente tomou posse em 2021, Então foram 2 anos aí de estudo, mais ou menos? Não, de estudo, eu me formei em dezembro, a prova, o edital saiu em janeiro, a prova foi em abril. De estudo, bem próximo. Foi bem próximo. De estudo específico para a Polícia Civil da Bahia, eu estudei cerca de um mês, mas é isso. Eu já vinha estudando para a OAB. Então, a prova de investigador da Polícia Civil da Bahia foram 100 questões. Dessas 100, 70 foram de Direito. Então, tudo que eu já estava estudando para a OAB, eu aproveitei. Eu tive que correr atrás, nesse período, das gerais, né, que foram 30 questões de português, informática, raciocínio lógico. E não ia dar tempo. Eu selecionei, né, focar mais no Direito. Então, eu revisei meu estudo para a OAB, estudei um pouco a banca, que é uma coisa que hoje em dia eu ensino muito aos meus alunos. Estudem a banca que vocês vão fazer a prova, porque cada banca tem seu perfil. A banca que eu fiz foi o VUNESP, que é uma banca que está cotada, inclusive, para ser a banca da Polícia Civil da Bahia, desse concurso que está previsto para sair esse ano. Esse ano, que já saiu o edital? Ainda não saiu o edital, não. Saiu? Não. Então, Não, PF já saiu. PF já teve a prova. Sim, já teve a prova, então. Já teve. Civil da Bahia, PM da Bahia estão previstos para sair esse ano, né? Tá aquele murmurinho, se sai, se não sai. Mas você acha que o concurso sai esse ano ainda? Eu acho que o edital, puro achismo, não tenho informação privilegiada nenhuma. As pessoas acham que eu, por ser da instituição, posso ter alguma informação privilegiada. Não tenho. Queria muito, mas não tenho. Eu acredito que o edital venha no 2º semestre, com provas ano que vem. Porque geralmente entre a publicação do edital e a realização da prova tem um interstício de tempo. Geralmente são 3 meses. Então, eu acredito que o edital venha lá para o meio do 2º semestre com prova no ano seguinte. E aí, no caso, tem um edital só para Bahia ou é um edital para o Brasil todo? Só para Bahia. Cada estado, né, a Polícia Civil de cada estado tem o seu edital. Entendi. A gente tem tido várias, esse ano tá em alta, né, concurso da Polícia Civil. Nós tivemos agora a Polícia Civil do Piauí, tivemos Espírito Santo, Ceará, concursos recentes. Então, uma forma, inclusive, uma dica que eu dou para quem tem interesse em ingressar no concurso da Polícia Civil da Bahia é estudem os editais anteriores de outros estados, porque assim, são estados diferentes, cada um... Que já rolou esse ano? Já teve esse ano. Mas acaba que as provas, os assuntos, eles são similares, né? Nem sempre são iguais, mas são bem similares. A base é a mesma. Você vai pegar 7, 8 matérias que, se você estuda para um, você acaba estudando, consequentemente, para todos. E as bancas que tem na Bahia, no caso, são bancas também de outros estados ou não? Sim, são bancas nacionais. Então, se já rolou uma prova em outro estado, com essa mesma banca, eu posso estar pegando a prova desse ano desse outro estado e estar estudando. Tanto é que uma das formas da gente estudar, que eu recomendo, né, ao pessoal, é que você faça bancas, ou faça provas, né, questões anteriores das bancas, para você conhecer o perfil. Então, assim, a Polícia Civil da Bahia está cotada para ter como banca ou a última banca, que foi do último concurso, que é a banca IBFC, que é uma banca simples, uma banca objetiva, questões curtas, fáceis.
muito decoreba, né? Você lê e relê a letra da lei, que geralmente eles mudam uma palavra ou outra. Então, quem está tendo aquele contato mais frequente com as questões consegue ter um desempenho melhor. IBFC e VUNESP, que foi a banca de 2018, que é que eu estou torcendo para ser. Quero muito que seja ela. Por quê? Assim, primeiro porque eu tenho uma memória afetiva boa em relação à VUNESP, por ter sido o concurso que eu fiz e passei. Segundo que a VUNESP, ela tem um perfil de colocar o candidato para raciocinar. Ela não só cobra o decoreba, ela não analisa simplesmente se você viu recentemente aquele conteúdo. Ela te coloca para ter um raciocínio jurídico, sabe? Você fazer uma correlação da prática, da vivência com a teoria. Então, eu acho uma banca que não é banca de botar muita pegadinha de questões, ela é uma banca que realmente testa o conhecimento do candidato. Tem bancas que só cobram o decoreba, se você decorou. Se você gravou... total. Se você gravou. Tem assuntos no direito, por exemplo, pena. Pena de 20 a 40 anos. Se você não viu aquilo ali recentemente, você vai esquecer. Então, assim, isso não mede conhecimento do candidato. Às vezes o candidato domina aquele crime, entende bem daquele crime, mas não lembra a pena. E aí isso vai medir conhecimento. Na minha visão, isso não mede conhecimento. A VUNESP, eu acredito que a forma de cobrança dela, ela tem uma possibilidade de medir o conhecimento do candidato, entendeu? Entender se ele realmente tem domínio do assunto. E não só se ele decorou, se ele gravou ali o percentual de aumento, uma causa qualificadora, uma diminuição de pena. Então, você falou que você fez sua prova... finalizou o curso em dezembro, fez Isso. a prova em abril. E aí, como é que funcionou esse processo até você ingressar na profissão? Pronto. Aí, depois da prova, né, nós temos várias fases, né? Depois da prova escrita, tem a prova objetiva, que são questões de marcar. Passada essa fase, vai para a correção da discursiva, que é uma questão aberta. Então, peraí, são 2 provas. 2 provas, mas são aplicadas no mesmo dia. Entendi. Aí, só que para você ter a sua discursiva, que é a segunda fase, corrigida, você tem que ter feito uma nota de corte dessa primeira fase. Então, assim... E sai no mesmo da hora, ali? No mesmo dia, a prova no mesmo dia. Eles distribuem, né, o número de questões, colocam o tempo. Inclusive, o tempo é um fator determinante em realização de prova. Todo concurseiro que quer ingressar, e aí é uma dica, inclusive, para quem quer fazer concurso da Polícia Civil da Bahia, da PM, simulem anteriormente a realização da prova, porque o tempo é... Qual o tempo que eles disponibilizam? Geralmente são 4, 5 horas... E depende. Aí você faz aquela prova e depois você espera no mesmo local? Não, no mesmo local. Você vai receber a prova com as duas provas. Depende. Tem provas que são aplicadas em turnos diferentes. Às vezes, pela manhã tem a objetiva, de tarde tem a discursiva. Outras situações, não. Na minha prova, foi no mesmo turno. Então, se eu não me engano, foram 4 ou 5 horas para você responder 100 questões, de marcar questões extensas, e depois você responder uma questão discursiva, que são 4 questões abertas. Né? Foram 2 questões, só que cada uma com letra A e B. Então, você tem que administrar o tempo, né? Você tem que ter uma administração de tempo tão boa para você conseguir desenvolver bem nas questões, passar para o gabarito, né? Que você passa para o gabarito definitivo, e com cuidado, porque se você errar na hora de marcar já foi, perdeu a questão. E ainda raciocinar para escrever sobre são questões abertas que você vai ter que escrever sobre os tópicos. Não basta você saber marcar o X no lugar correto, como é o caso da prova objetiva. Na questão discursiva, você precisa discorrer, falar sobre o tema. Então, a administração do tempo é um fator que, inclusive, faz com que candidatos bem preparados percam. Então, é um fator muito importante. Entendi. E aí, na minha prova, foi isso. Foram 100 questões e 4 questões abertas no mesmo período. Os alunos que fizeram a pontuação, né, os alunos não, os candidatos que fizeram a pontuação, que foi 70 pontos na minha época. Quem fez 70 pontos na prova objetiva teve a discursiva corrigida. E aí, se na discursiva fizesse também a pontuação mínima de 70, evoluía para as próximas fases. Foi tão difícil o concurso que de 700 vagas disponibilizadas para investigador, só preencheram 300. Que foram as pessoas que fizeram essa pontuação de 70 pontos nas 2. Caramba! Foi um concurso que foi marcado, que até hoje ele é falado. Parabéns! Obrigada! Não que isso diga muita coisa, né? Mas assim, a banca, às vezes, ela pesa a mão, sabe? Nessa banca, eu acho que um dos principais fatores foi o fator tempo. Muita gente não conseguiu terminar. É difícil mesmo. E muita gente que sabia muito. Eu tenho um conhecido que ele fez a prova da Civil, perdeu e depois passou na Polícia Federal, que é um concurso muito melhor, né? É um concurso muito melhor, salário muito maior. Da PF é melhor do que a Civil. Muito melhor, muito melhor. Mas qual é a diferença de um para o outro? Em relação à atribuição, as duas são polícias judiciárias. O que é isso? Uma polícia judiciária é aquela polícia repressiva. A polícia judiciária, ela atua após a atuação do crime. Então, a ocorrência do crime. Teve o crime, a polícia judiciária vai entrar para poder investigar, entender as circunstâncias, autoria, motivação e responsabilizar o eventual autor do fato. A Polícia Civil, ela atua no âmbito dos estados. Então, cada estado tem sua Polícia Civil. Polícia Civil da Bahia, Polícia Civil do Ceará, Polícia
Polícia Civil de cada estado. A Polícia Federal, ela atua no âmbito da União. Então, crimes que afetem bens, interesses da União, a Polícia Federal que vai realizar a investigação do eventual crime. Então, é questão de competência. Tá? As atribuições, basicamente, são as mesmas, mas cada uma na sua competência. Civil no âmbito dos estados, federal no âmbito da União. Então, a estrutura da Polícia Federal é de âmbito federal, né? Ela é subordinada ao presidente da República, enquanto que a Polícia Civil ela é subordinada ao governador do estado. Entendi. Então, cada estado ele faz a sua organização. Tem estados que têm estruturas diferentes de um para o outro. Então, varia do governo do estado, entendeu? Entendi. Caramba. E assim, muita gente tem uma visão idealizada da polícia, né? Sim. Qual é a realidade da profissão mesmo, assim, na prática? Tá, vamos lá, na prática. Você diz em relação à pessoa que atua ou em relação à instituição em si? Os dois. Os dois. Tanto a instituição quanto a pessoa que atua. Então, em relação às pessoas que estão lá atuando, muito se questiona sobre esse perfil policial, né? Se a pessoa precisa ter um perfil policial. E, na verdade, a Polícia Civil, eu digo pela Polícia Civil, que é a casa que eu integro, né? Onde eu estou lotada. A Polícia Civil, ela tem espaço para qualquer pessoa, qualquer perfil, né? Claro que tem que ter a vontade, o interesse, o desejo de ser policial. Mas, assim, você não precisa ter aquela gana por rua, por operação, por troca de tiro. Se você tiver um perfil mais de investigação, de análise de dados, você pode ter perfeitamente um bom encaixe, né, um bom reconhecimento, uma boa satisfação em relação à atuação da Polícia Civil. A Polícia Civil ela é investigativa, então o trabalho dela é muito mais interno, né? A gente vai para a rua quando a operação já está toda fechada, o cerco já está todo montadinho. Você já participou de alguma operação? Já, várias, amo operação. Minha atuação preferida é na rua, eu gosto demais. Aquele bom dia, vamos, é meu preferido. Hoje eu estou no setor mais administrativo, né? Eu tenho 2 filhas e vim de 2 gravidez seguidas. Então, eu tive uma neném de 2 anos, uma neném de 2 anos e uma de 6 meses. Inclusive, eu estou terminando minha licença agora. Eu tirei licença de maternidade de 6 meses, mais um mês de férias, volto a trabalhar segunda-feira. Eita! Mas agora eu estou num setor mais administrativo, mas eu passei 3 anos numa unidade que era super operacional. Assim, a gente ia bastante pra rua, ia bastante pra operação, eu gosto muito. É o meu setor preferido. Mas aí, quando você fala, a operação, no caso, é você ir pegar a pessoa no flagrante ou não? É participar de coisas mais... troca de tiro e coisas pesadas? A troca de tiro é uma consequência que pode vir a acontecer ou não. Mas você já presenciou? Já presenciei elementos efetuando disparos, mas não chegou a ter uma troca efetiva entre eles. Efetuavam disparo para fugir. Mas assim, a operação da Polícia Civil, ela geralmente pode ocorrer uma prisão em flagrante, uma eventual prisão em flagrante, se o indivíduo ele for constatado ali no momento, na prática de alguma conduta delituosa. Mas a gente vai para cumprir mandados, seja mandado de prisão, seja mandado de busca e apreensão. Então, assim, tem uma investigação acontecendo sobre determinado crime. A Polícia Civil ela faz a investigação interna, né, colhe elementos e aí, conseguindo um mandado de busca e apreensão, mediante ordem judicial, o juiz autoriza, a gente vai lá na casa do indivíduo buscar elementos, né, que vão contribuir ali na investigação. Então, as operações elas vão mais nesse sentido, de mandados de busca, né, que são mandados para buscar algum elemento de prova ou alguma prova em concreto, ou mandados de prisão. Então, assim, pode ser que, por exemplo, no mandado de prisão, no cumprimento de um mandado de prisão, o indivíduo seja identificado com uma arma, com uma droga, e aí pode ter o flagrante no Estatuto de Desarmamento, né, em relação à arma, ou o tráfico em relação à droga. Mas essa questão corriqueira do flagrante é mais da Polícia Militar. Porque a Polícia Militar ela é uma polícia ostensiva. Entendi. É a polícia que está na rua, ela tem uma função preventiva, é evitar que ocorra delitos. Então, geralmente, a Polícia Militar lida mais com essa questão do flagrante. E a Polícia Federal? A Polícia Federal é a mesma coisa da Polícia Civil. O que vai mudar é o âmbito de atuação. Entendi. Entendeu? A Polícia Federal vai cumprir mandados, quando a gente vê na mídia o cumprimento de mandados na casa, que foi buscar. A Polícia Federal é porque foram crimes que têm interesse da União. Entendi. Entendeu? Que afetaram bens e interesses da União. Entendi. Entendeu? E você tem vontade de atuar em algum momento para delegado ou não? Quer continuar na investigação? O delegado, na verdade, ele é o titular da investigação. É ele que vai direcionar como vai ser feita a investigação. O investigador, que é a minha função hoje, a gente recebe as ordens dadas pelo delegado e segue a direção
dada por ele. Então, a função do delegado é uma função de comando. É uma função de comando dentro da investigação. Meu sonho sempre foi ser delegada, assim, né? Dentro da função investigativa. Eu falava, quando eu decidi que eu queria essa função investigativa da Polícia Civil, eu falava, eu quero ser delegada. Fiz o concurso de investigador e acabou que a mentoria surgiu nesse meio do caminho, que não era um plano, não era uma ideia. A mentoria surgiu. Foi algo assim que realmente foi uma grata surpresa. Sim. E hoje a mentoria se tornou uma prioridade profissional, sabe? Então, eu tenho um certo receio de fazer o concurso hoje para delegado, que requer você parar, estudar, se dedicar. E hoje eu não tenho esse tempo, né, para isso. E agora com 2 filhas? Com 2 filhas. Aí provavelmente eu teria que mudar de cidade. Então, geraria um desconforto. Aí por enquanto, não é uma prioridade eu fazer o concurso de delegado. Pode ser que no futuro, né, eu mude de ideia e resolva voltar a estudar. Porque assim, eu gosto de estudar, né? Tem gente que fala, ninguém gosta de estudar, eu gosto de estudar. Mas eu gosto de estudar o que eu gosto. Claro que estudar para concurso tem aquela parte chata de você estudar matérias que não são afetas, né? A gente tem que estudar aí matérias que às vezes são chatinhas. Mas se algum dia, né, surgir aí, hoje em dia não. Hoje em dia minha prioridade profissional é a mentoria. Você acha que uma pessoa que ela tem uma vida mais agitada, ela consegue, talvez, passar em um concurso da Polícia Civil, mesmo com a sua mentoria, no caso? Com certeza. Porque o tempo de estudo que as pessoas falam muito é um tempo muito longo, né? Sim. O pessoal estuda ali o dia todo para conseguir passar e tudo mais. Tem como flexibilizar esse estudo? Com certeza. Assim, é um mito muito grande isso, de que para passar no concurso você precisa ter 8, 9, 10 horas de estudo diário. A maioria das pessoas que passam são pessoas que conciliam a vida que acontece, né? A vida adulta acontecendo, filhos, atividades profissionais, trabalho, casa, com o estudo. Então, são pessoas que às vezes dispõem de 2, 3, 4 horas na melhor das hipóteses. Eu tenho meus alunos, né, da mentoria, eu digo que 90% são pessoas que conciliam essas atividades da vida com os estudos. A quantidade, o tempo de estudo, né, a quantidade é um fator legal, né? Se você estuda ali durante 6 horas, 7 horas, de forma constante, a sua chance de aprovação ela pode ser maior do que uma pessoa que está estudando ali 2 horas, óbvio. Porém, a constância, a disciplina, fazer todo dia um pouquinho, ela vence a quantidade. Então, às vezes, eu me deparo com pessoas que estudam assim 6 horas, 7 horas, depois passam 3, 4 dias sem estudar. Aí voltam e estudam 6 horas, 5 horas. Mas, assim, estudo sem qualidade. Então, se a pessoa consegue manter na constância todos os dias estudando 2 horas, 1 hora que seja, né, o tempo que conseguir, mas de forma com qualidade, né? Um estudo ativo, um estudo atento, que realmente está gerando frutos, é perfeitamente possível de passar. Então, assim, a maioria das pessoas hoje que passam na mentoria são pessoas que trabalham. Então, não tem a necessidade de você, eu só estudo, entre aspas, né? Tem pessoas que acham que para passar no concurso você precisa só estudar, e não é isso. Claro que é um grande privilégio poder só estudar na realidade que a gente vive hoje. Mas não são só essas pessoas que passam, muito pelo contrário. A maioria, porque inclusive quando a gente tem um tempo mais regrado, um tempo mais curto, é do ser humano. Ele costuma ter mais cuidado com esse tempo. Não, peraí, se eu só tenho essas 2 horas, então essas 2 horas eu vou fazer um estudo focado. Eu vou realmente dar valor para ele. E às vezes a pessoa que tem o dia inteiro acaba procrastinando, peraí, eu tenho o dia todo para poder estudar, deixa eu parar aqui um pouco, descansar. Então... E acaba não rendendo tanto. Não rendendo. Tudo depende da mentalidade da pessoa. O estudo para concurso é um processo de mentalidade. Se a pessoa consegue realmente se condicionar e falar, eu vou estudar até passar, vai embora, ele passa, realmente. Então, existe um preparo emocional, mental, mas precisa de um preparo físico também. Sim. Tem a prova do TAF. Tem a prova do TAF. Então, tanto polícia quanto federal, todas elas precisam do TAF. Carreiras policiais, no geral, as provas exigem o teste de aptidão física, né, que é o famoso TAF. E é uma prova que as pessoas negligenciam. Eu já tive alunas que passaram em concursos excelentes, assim, concursos muito bons. Já escutei falar também, e não consegui passar no TAF. E não passaram no TAF. E, assim, tem muita gente que deixa para treinar pro TAF e após passar na primeira fase. Quando eu passar na primeira fase, quando tiver a data marcada para o TAF, eu começo a treinar. Se essa pessoa é uma pessoa que nunca teve atividade física no seu dia a dia e resolve fazer isso, provavelmente ela vai ter uma grande dificuldade de passar. Eu tive uma aluna recente no concurso de perito da Bahia, um concurso muito bom, e que, infelizmente, ela perdeu no TAF. E, assim, é dolorido, porque para você passar no concurso desse, você precisa realmente de muita abdicação. E você não tem nem uma segunda chance. Não, tem ali o reteste, né? Tem um reteste que às vezes acontece no mesmo dia, às vezes acontece no dia seguinte, mas é muito pouco, porque às vezes pode acontecer a pessoa no momento ficar nervosa e acabar perdendo, e no dia seguinte conseguir desenvolver.
Como já aconteceu, já tive uma aluna que passou por uma situação dessa. No dia seguinte ela conseguiu, foi aprovada. Ela tinha perdido na corrida da Polícia Militar, no dia seguinte ela refez e foi aprovada. Existe um padrão no TAF? Existe sim, existe um padrão. Todos os anos é aquele mesmo padrão, aquelas mesmas atividades ou não? Não, varia de edital para edital. Mas assim, em regra, muda pouca coisa. Então, por exemplo, sai no edital TAF, que você vai precisar fazer. Sai no edital. Você já, quando você resolve fazer aquele concurso, você já sabe o que vai cair na sua prova. Então, assim, você tem uma previsibilidade. Você tem a possibilidade de se preparar previamente. Você não vai ser pego de surpresa. Pode mudar uma prova ou outra. Por exemplo, no concurso da Polícia Civil da Bahia de 2018, que foi o que eu fiz, teve natação. No de 2022, que foi o último, não teve natação. Pronto. Esse que vem agora, esse ano vai ter concurso da Civil, né? Conforme anúncios do secretário de Segurança Pública, do delegado-geral, do governador. Esse ano pode ser que venha natação, pode ser que não venha. Eu acredito que não venha, porque se no último não veio, provavelmente vai seguir a linha do último. Mas pode mudar. Mas assim, corrida, barra, abdominal, sempre vem. Então assim, treinem, né? É a dica que eu sempre dou. Ali, o estudo físico, né? O estudo teórico com a preparação física e mental. É o mais importante. Se não tiver controle mental, é o mais importante. Você pode jogar, o pessoal fica nervoso, então, para fazer o TAF, que é a última fase ali. Como funcionam essas fases? Tem a prova, aí você fala da primeira... Aí tem a objetiva, geralmente tem a segunda fase, que pode ser uma redação, pode ser uma prova discursiva, depende, né, de cada prova. Que já não é no mesmo dia, é depois. Depende do estado. Tipo, Entendi. Bahia tem o histórico de ser no mesmo dia. A prova aberta com a prova objetiva, né? A prova de marcar, no mesmo dia. Primeira e segunda fase. Aí depois vem o teste de aptidão física, depois vem os exames médicos, o psicoteste, né? Que é a análise da capacidade mental, exames médicos, investigação social, que é para analisar a conduta, né? Perante a sociedade daquele indivíduo. E o curso de formação policial, que em alguns concursos ele é eliminatório e classificatório, ou seja, pode te eliminar, mas e também pode te classificar, te colocar numa posição melhor ou pior, dependendo do seu desempenho nesse curso. Entendi. E terminando o curso de formação, aí passando em tudo, você é nomeado. Alguns concursos, curso de formação... Quanto tempo essa trajetória toda? Depende muito, mas geralmente uns 2 anos, um ano e pouco. Tem estados que acelera. Depende muito da vontade da administração, sabe? No meu concurso, por exemplo, o meu demorou bastante, mas porque a gente pegou pandemia. Entendi. A gente pegou pandemia no meio, então demorou muito. A gente passou... a mentoria surgiu nisso aí. A mentoria... Eu estava em casa esperando nomeação, não tinha o que fazer, não podia sair de casa. E aí eu comecei a orientar algumas amigas, né? Elas queriam fazer a prova do OAB, eu já tinha feito, já tinha passado. Aí elas tinham dificuldade de organizar cronograma, de montar o planejamento de estudar. Elas não sabiam o que estudar, não sabiam como estudar. Eu falei, vem que eu vou fazer, quer ser minha cobaia? E aí botei, né, organizei o estudo delas. E aí a coisa foi fluindo, a mentoria... Eu falei, e se eu começar a cobrar? Eu lembro que meu primeiro mês na mentoria eu tive 7 alunos. Eu sei os 7, quem são. E aí esses 7 alunos, eu postei no Instagram uma enquete, eles toparam participar. E aí foi fluindo e se tornou realmente minha... atividade profissional aí que me realiza demais. Então, além de fazer seu trabalho na Civil, você também ministra cursos? Online ou presencial? Online. Uhum. Então, quanto tempo mais ou menos aí que você vai ter dando aula ali para aquela pessoa? Então, a mentoria, na verdade, ela é um direcionamento de estudos, ela não é curso. Dentro da mentoria a gente tem aula. Entendi. A gente tem aula, tem encontros ao vivo, né, para debater sobre determinados assuntos, mas a mentoria é um direcionamento. O aluno, eu vou conversar com ele, vou entender a realidade dele, o tempo que ele tem diário e vou montar um planejamento dele. Vou te dizer, hoje você vai estudar isso, dessa forma, você vai ler esse artigo, você vai ler esse material, você vai assistir essa aula, você vai responder essa questão. Vou organizar. Então é mais uma estratégia de estudo. É mais uma estratégia de estudo, mas tem também as aulas. Aí tem as aulas, tem aulas com professores de determinadas matérias, né, raciocínio lógico, um grande parceiro nosso que inclusive era meu aluno, hoje é professor da mentoria, ele foi aprovado no concurso de oficial da Polícia Militar, ele terminou o curso agora, né, tá aí como aspirante a tenente, e temos um professor de informática também, eu fico na parte do direito, 2 aulas de direito, mas é um direcionamento, é a organização de estudo, sabe? O aluno vai sentar, ele vai saber como ele vai estudar, o que ele vai estudar, o que ele vai precisar priorizar, quando ele vai revisar, porque assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, o concurseiro em si tem uma dificuldade muito grande em saber o que estudar e como estudar. Sim. Quando revisar. Porque se a gente vê o conteúdo, depois de um tempo esquece, é normal, é biológico. É normal. Isso. Então, eu mesmo esqueço de tudo. Eu também. Se eu não ficar revendo ali aquele conteúdo, já foi. Então, eu programo as revisões. Depois de 7 dias que você estudar aquele conteúdo,
conteúdo, você vai revisar esse conteúdo aqui. Então vai estar lá tudo bonitinho dentro de uma plataforma para ele, justamente para organizar. Então né? tem uma plataforma. Tem uma plataforma. O aluno acessa a área do aluno, tem lá uma plataforma, tudo online. E aí vai estar de acordo com a realidade dele. Se ele tem 6 horas diárias, vai ter meta compatível com 6 horas. Se ele tem 2, vai ter meta compatível com 2 horas. E aí a gente também, né, eu organizo a questão da prioridade dos assuntos, a questão da prioridade das matérias, o que é que a gente vai dar uma maior ênfase. Eu tenho mais dificuldade nisso, eu tenho mais facilidade nisso. Então, cada um tem seu acompanhamento individualizado. Eu consigo acompanhar cada um de acordo com a sua particularidade. O que você acredita assim, que diferencia a sua mentoria das demais? Eu acho que é essa personalização, essa questão desse acompanhamento individual. Eu costumo fazer amigos na mentoria. Meus alunos, eles se tornam meus amigos. Né? Eu tenho uma relação muito próxima, sabe, com os alunos. E eu acho que isso se perdeu muito em relação ao mercado. Né? O mercado está muito voltado à questão de acúmulo, de números. E né, o pessoal quer ganhar dinheiro, é o trabalho, né? É um trabalho, sim, é uma fonte de renda boa. Mas eu prezo muito pela qualidade de acompanhamento, né? De conseguir estar perto do meu aluno, saber quem é o meu aluno, saber o nome dele, acompanhar ele realmente. Bia, eu estou com um problema agora, vamos pausar? Vamos, a gente pausa, a gente dá um intervalo que a gente diminui, a gente ajusta seu plano. Então, acho que o que eu tento oferecer diferencial em relação ao mercado é justamente esse acompanhamento mais próximo com o aluno, sabe? De ter compreensão, você tem um acompanhamento meio que psicológico ali. Também, a gente é um pouco de tudo. Sempre que acontece, né? Aí chega para desabafar, para falar sobre as situações da vida, porque assim, a vida acontece enquanto os estudos estão acontecendo em paralelo. Né? Infelizmente, os problemas da vida não param para respeitar seu tempo de estudo para concurso. A gente precisa conciliar ali a vida real com os estudos para concurso. Você já acompanhou pessoas que conseguiram a aprovação e como foi essa sensação? É fantástico. Vários alunos. Graças a Deus, a gente tem um leque aí de aprovados. E em todos, hoje eu digo que todos os concursos de carreira policial do estado da Bahia, eu tenho aprovado. Tenho aprovado em GCM de várias cidades, né, Guarda Municipal de várias cidades. Polícia Penal Polícia Penal da Bahia, temos aprovados, inclusive, a nomeação. Ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna assinando o termo de posse, né, na cidade que ela queria ficar. Super emocionada, me mandou uma foto, eu até postei no Instagram. É fantástico isso. Temos no Corpo de Bombeiro Militar, temos aprovados na Polícia Civil vários alunos que hoje são meus colegas. Tenho algumas que trabalham comigo no mesmo setor. Na Polícia Militar da Bahia, diversos também. Eu costumo ir para a formatura desses alunos, tento sempre estar presente, né? E eu gosto muito. É fantástico você ver a vida das pessoas se transformarem através do estudo. Eu sou uma entusiasta real dos estudos, porque assim, você vê a luta, você acompanha a batalha. Tenho alunos de diversas profissões, né? Tenho alunos que eram motoristas de aplicativo, e aí durante a pausa das corridas paravam para responder questão, entravam em aula. Cansei de pegar aluno em aula, em corrida, colocava o fone, né, enquanto estava fazendo corrida, estava lá assistindo aula e o carro se movimentando. Eu falava, às vezes eu até brincava, eu falava, tá me dando labirintite que eu tô vendo o carro mexendo aqui, olhando para você. Tem outro aluno que ele era motoboy, hoje em dia ele está na Polícia Militar. Então, assim, diversas profissões, né? E as pessoas transformando realmente sua vida através do estudo. Isso é fantástico. Eu sou entusiasta, eu me emociono, eu choro. São histórias de superação. São histórias de superação. Eu fico revoltada quando eu vejo que alunos que tinham total potencial de passar, não passaram por questões emocionais, psicológicas. Tem um aluno... E existe opressão muito grande, Ave Maria, muito grande. Principalmente para quem só estuda, entre aspas. Porque esse termo só estuda é um termo que gera uma revolta para a galera do estudo, né? Porque não é só estudar. Tem uma carga emocional muito grande, né? Tem uma pressão familiar, tem uma autocobrança também muito grande. Eu, por exemplo, quando eu optei em fazer o concurso de investigador, né? Tinha a opção de fazer para delegado ou para investigador. Quando eu optei em fazer para investigador, um dos fatores também que pesou foi esse. Eu não tinha condições, tanto econômicas como psicológicas, de não ter uma fonte de renda. Eu enxerguei no concurso de investigador uma possibilidade, né, de passar mais fácil, entre aspas, do que do concurso de delegado, pelo fato do edital ser menor. E eu agarrei aquela oportunidade. Eu falei, não, eu vou agarrar porque eu preciso ter uma fonte de renda. E aí eu continuo estudando para delegado. Meu plano na época foi esse. Porque tem gente que realmente não consegue ter essa ideia, essa sensação de eu estou sendo improdutivo, quando na verdade você está plantando, né, para colher lá na frente. Porque o estudo para concurso ele é um processo. É um processo que você passa todos os dias, você vai plantando ali a sementinha e lá na frente você colhe. Não é uma colheita imediata. Demora, né? Geralmente demora. Claro que tem casos.
que a pessoa precisa, assim, mais ou menos, para ela conseguir se preparar bem para um concurso? Depende da pessoa. Isso é muito relativo, né? é muito relativo. Depende da pessoa. Tem gente que tem mais facilidade de pegar o conteúdo, tem gente que tem uma dificuldade maior, tem gente que dá sorte, né? Eu digo que o fator sorte existe no concurso. Por exemplo, no meu caso, eu tive um mês para me preparar para a prova especificamente. Eu selecionei alguns assuntos que eu ia estudar. Claro que eu fiz uma seleção não aleatória. Eu fiz uma seleção baseada no histórico da banca. Eu fui analisar e estudar aquilo que a banca mais cobrava. E aí eu peguei o que a banca mais cobrava, estudei aqueles tópicos. E quando eu abri a prova, eu falava, gente, essa prova é minha. Essa prova é para mim. Só caiu o que eu estudei. E em outras provas aconteceu o contrário. Só caiu que eu não estudei. Então, assim, depende muito, sabe? Tem gente que realmente em pouco tempo, em 3, 4 meses de estudo, consegue ter um bom desempenho em prova e passar. Tem gente que demora mais, 1 ano, 2 anos. Qual a média, mais ou menos, das pessoas? Geralmente, essa média de 2 anos, 1 ano, 2 anos. Estudo, geralmente essa média. Mas não é uma regra. Lembrando que isso depende da particularidade de cada um. Uhum. Tá. Tem muita gente que quer entrar, mas não sabe como começar. Qual a dica que você dá? Faça uma mentoria comigo. Aí eu usando aqui, ó, pra fazer meu marketing. Não, mas é brincadeira, né? Eu digo sempre que não é todo mundo que precisa de mentoria. Não são todos os alunos que precisam de mentoria. Tem gente que realmente sabe estudar sozinho. O que você precisa é ter uma mentalidade de aprovado, colocar na cabeça. Eu vou estudar até passar. Eu não vou estudar para passar. Você não vai estudar para aquele concurso. Se você perder, pronto, desiste, joga tudo para cima, não quero mais saber de estudo. Você vai estudar até conquistar seu objetivo e se organizar para isso. Então, assim, o que eu acho primordial no estudo para concurso é você conseguir ter uma organização, ter um cronograma de estudo, um planejamento, para quando você for sentar, você não sentar e pensar, agora eu vou estudar o quê? Deixa eu procurar aqui, ó, e sair catando o que vai estudar. Isso atrapalha muito. Então, assim, você sentou, tem um cronograma, monta um cronograma básico. Tem gente que consegue desenrolar e como montar seu cronograma, ter um material de estudo. Um erro clássico do concurseiro também é isso, querer pegar todos os cursos. Aí eu soube que o GRAM é bom, que o Estratégia, que o DSO, vou pegar um de cada. Excesso de material é um perigo para o concurseiro. Então, assim, se organiza, escolhe um material, monta um cronograma, treina. Treino é primordial, né? Você resolver questões anteriores, de provas anteriores, fazer simulado, né? Simular o dia da prova para conhecer. Na sua plataforma já tem essas questões para fazer tudo? Entrego tudo. Na plataforma não tem questões produzidas por mim. Uhum. Eu direciono para um site que tem as questões das bancas anteriores, dos concursos anteriores. Entendi. O aluno entra na plataforma, se for dia dele fazer exercício, ele clica no link, o link direciona ele para o site, ele responde e alimenta na plataforma a quantidade de erro de acerto. E a mentoria é individual ou individual? Então... Individual, é de acordo, cada um, eu converso com cada um. O aluno entrou, converso com ele para entender como é a realidade dele, monto o cronograma. A partir daí eu vou acompanhando ele, eu vou vendo se ele realmente está cumprindo as metas, né? Se ele não cumpre a meta, eu chego e não está cumprindo por quê? Está com tantos dias de atraso, né? Eu tenho esse controle. Esse acompanhamento é semanal? Esse acompanhamento, ele é contínuo enquanto ele estiver ativo na mentoria. Então, por exemplo, o aluno está lá ativo na mentoria e está com 5 dias de atraso. Eu chego e mando mensagem, oi, você está com atraso por quê? Então tem que ficar fazendo check ali na plataforma, isso, no caso. Ele vai sinalizando. Cada meta cumprida, ele sinaliza, eu terminei essa meta. E aí, eu tenho a visualização, né, dos alunos, como é que eles estão. Eu acesso o campo individual deles, mas também eu tenho mecanismos que eu consigo acompanhar o desempenho deles, né? Os alunos que estão atrasados, os alunos que estão engajados, né, que estão cumprindo as metas direitinho. A gente tem grupo, né, para poder debater. E sempre vou mandando mensagem. E aí? Tá conseguindo? Como é que tá? Tá fluindo? A gente vai tendo essa troca, vou fazendo acompanhamento. Se o aluno fica durante 3 meses, a gente acompanha durante 3 meses. Aí renova mais 6 meses, acompanha durante 6 meses. Então, é um acompanhamento contínuo. O povo fala, mãe Bia, você é nossa babá. Peraí, gente, calma. Não é pra tanto, eu tenho alta responsabilidade. Sim. Entendeu? Então, você acolhe muito os seus alunos. São quantos alunos atualmente? Atualmente, eu tô com cerca de 100 e poucos. Como é que você dá conta de 100 e poucos? Mulher, é difícil. Sendo mãe, trabalhando, mulher, gente, porque mulher tem que dar conta de tudo, né? Tem horas que eu falo assim, peraí, gente, eu vou pirar. É difícil, mas assim... Como você administra esse seu tempo? É isso, com o tempo você vai pegando a prática. Eu fui evoluindo aos poucos, eu não comecei com uma quantidade grande, eu comecei com 7, depois a muito custo cheguei em 20, eu sempre limito as vagas, né? Eu não deixo passar da quantidade que eu vejo que eu dou conta. Se eu vejo que está um número ali que está difícil, eu paro, não tem mais vaga, só vai ter vaga quando algum aluno sair. Aí, tanto é que as nossas vagas são limitadas, né? Se os alunos se preencheu a vaga, preencheu, acabou. Só vai tem vaga ainda para esse ano? Tô trabalhando para abrir vaga próxima semana, mas por enquanto, não. Aí seria início para o segundo semestre ou não?
Já seria agora mesmo, Não, no mês de maio? esse mês agora. Porque na medida, às vezes alguns alunos concluem o ciclo de estudo, aí saem. E nessa aí que eles sobra... saem, aí eu vou e coloco outros no lugar. Entendi. Mas... Existem muitas oportunidades abertas para a carreira policial. E como é que funciona também essa questão de salário? Bom, que área que é melhor? Tá, vamos lá. Carreira As pessoas policial... têm muita curiosidade. Né? Sim. Carreira policial é um mundo de oportunidades muito grande, porque assim, segurança pública é um tema que está em alta sempre. Então, uma forma de política, né? O governador que investe muito em segurança pública, ele é um governador bem visto, né, nos estados. Muitos estados têm como calo a segurança pública. Então, assim, sempre está saindo concurso para segurança pública, em todos os estados. Então, a gente vê o tempo todo a Polícia Militar, a Polícia Penal. Ano passado foi o ano da Polícia Penal. Teve Polícia Penal de tudo que é estado. Teve Polícia Penal. Ano retrasado teve Polícia Penal da Bahia. Então, assim, toda hora tem concurso na área de carreira policial. Polícia Militar toda hora está saindo. Agora a gente está com o PM Alagoas aberto. É um edital bom, inicial de 6 mil de aluno. A remuneração inicial de 6 mil, bruto, né? Líquido, não sei quando é que fica. Polícia, Bahia, né? Qual é a realidade da Bahia? Bahia, Polícia Militar e Polícia Civil tá tendo essas conversas de que terá concurso esse ano. Né? Algumas pessoas questionam, será que vai sair esse ano mesmo? Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, nós teremos edital da PM Bahia no segundo semestre. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, o calendário da Polícia Civil já está pronto e será divulgado em breve. Então, a especulação é que vai ter ainda, né, esse ano de 2026 o concurso da Polícia Civil da Bahia. Então, assim, carreira policial, se você vai fazer concurso para carreira policial, você escolhe uma área dentro da carreira policial. Por exemplo, escolhi Polícia Militar, escolhi Polícia Civil, sempre vai ter concurso. Pode não ter no estado que você quer, mas em outros estados. Recentemente teve Polícia Civil do Espírito Santo, concurso excelente, muito bom. Foi bem difícil, tivemos aprovados, inclusive. Vão fazer agora o TAF está marcado, vão fazer o teste de aptidão física. Inclusive, uma aluna que passou nesse concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, eu acho a história dela fantástica. Ela já está comigo há um bom tempo na mentoria, há um bom tempo. E ela não passava, mesmo tendo muito conhecimento. Ela tinha tanto conhecimento que nas aulas, né, quando eu ia dar aula, às vezes eu falava, você, fala aí sobre o conteúdo, de tanto que ela sabia. Mas quando chega em prova, o mental, a pressão, né, a autocobrança não deixava ela ter um bom desempenho. Acontece muita ansiedade. Né? Muito, muito mesmo. E aí eu falava, insista, continua, persista. Ela foi, continuou. Resultado, hoje ela está aprovada em 2 concursos. Né, em 2 concursos, Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil do Espírito Santo. Então ela vai escolher. E eu tenho certeza que quando tiver Bahia, ela vai passar também. Então assim, eu falei pra ela, vai chegar esse momento que você vai escolher. E ela nunca acreditou nisso. Aí agora ela tá vivendo exatamente isso. Ela já tá aí na fase de escolher o concurso que ela quer. Então assim, a conta fecha, sabe? É um processo sofrido, é um processo dolorido, é um processo que você abdica de muita coisa, você abre mão de momentos em família, momentos de lazer, às vezes abre mão de sua saúde mental, mas você, se persistir, você conquista. Né? Se você pegar grupos aí de concurseiros, você vê que quem não foi aprovado é quem desistiu, quem parou no caminho. Quem continuou, passa. Você faz mentoria também para PRF ou não? PRF eu estou ensaiando para lançar turma, mas por enquanto não. Por enquanto estou só com Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. E Guarda Municipal. Tentando para PRF. Eu tô ensaiando para lançar turma. Eu tenho uma procura muito grande, muita gente pede. Mas é isso, minha demanda tá muito alta, então eu não tenho como assumir mais responsabilidade agora, entende? E eu sou muito responsável com o meu trabalho, porque eu acho que isso a gente lida muito com sonho, né? Sim. Então tem que ter muito cuidado quando você vai lidar com o sonho de uma pessoa. Então eu só faço se realmente eu tiver condições de dar conta. Aí no escuro assim eu não começo não. Deixa eu ter mais tranquilidade, que aí eu vou lançar em breve. Você acha que vale a pena para quem já possui uma carreira profissional iniciar em uma carreira policial? Acho muito. Inclusive, eu tenho exemplos inclusive dentro de casa, né, dessa situação. De pessoas que às vezes ganham mais nas suas profissões, mas não tem qualidade de vida, não tem direitos assim, férias, alguns direitos, estabilidade. Como são esses direitos dentro da polícia? O concurso público, ele é muito bom nessa seara de direitos. Só de você ter a estabilidade, né? Que quando passa o estágio probatório, que são 3 anos, você passa 3 anos de atividade. Após o estágio probatório, para você ser demitido, né? Para você perder aquele cargo, você precisa realmente ter feito algo grave. Porque fora isso, você vai estar ali seu cargo garantido pro resto da vida. Então, assim, essa tranquilidade de que amanhã eu não vou acordar e meu patrão vai olhar pra minha cara e falar, vai embora.
Isso é muito bom. Você consegue, inclusive, pensar em empreender, em ter outras atividades, outras fontes de renda. Como funciona a carga horária também? A carga horária depende de cada profissão, né? Na polícia, são 40 horas semanais. Né? Na Polícia Civil, 40 horas semanais. E tem as possibilidades de escalas. Né? Dentro da Polícia Civil, a gente tem a escala administrativa, que é de segunda a sexta, de 8 às 12, 14 às 18. E tem a escala de plantão, que varia de cidade a cidade. Pode ser, em regra, é 24 por 72. Entendi. Trabalha 24 horas, folga 72 horas. Mas assim, né, tem essas possibilidades de você acumular 2 serviços, né, trabalha 2 dias, folga mais. Existe a flexibilidade. Existe a flexibilidade. Você pode escolher. Depende do seu chefe. Depende do seu chefe, né? Tem lugares que tem colegas que conseguem trabalhar numa escala de emendar, sabe, mais dias de plantão e pegar mais dias de folga. Tudo depende do seu local de trabalho. Entendi. Mas a regra, né, o padrão da escala administrativa, segunda a sexta, e escala de plantonista, né, 24 por 72. Essa é a regra. Quem quiser fazer concurso para a Polícia Civil, saiba que quando entrar vai ser um desses 2. Essas possibilidades, não é bom contar com isso, né, porque vai depender muito do seu ambiente de trabalho, do seu local. Entendi. E para quem está assistindo agora e que pensa em seguir esse caminho, qual seria, assim, o primeiro passo? O primeiro passo, eu acredito que seja pegar o último edital. Né? Você pega, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, pegar o último edital, estudar o edital. Né? Tem muita gente que costuma não pegar o edital, simplesmente já ir direto para os assuntos. É muito importante que você entenda a regra do jogo que você vai jogar. Então, que você entenda como é que funciona ali como é que vai funcionar a sua carreira, né? Tem uma frase que ela é muito famosa na polícia: não compre ingresso por filme errado. Porque, assim, a atividade policial, ela é muito glamorizada. As pessoas adoram falar, vou usar arma, vou botar minha arma na cintura. Mas, assim, a polícia é muito além disso. Né? Muito além disso. A polícia tem, né, muitos pontos que são difíceis de você lidar dentro da polícia. Você lida com muita coisa ruim diariamente. Qual né? foi o maior desafio seu? Sem dúvidas. Eu trabalhei 3 anos só com violência doméstica e familiar e criança e adolescente. Então, sem dúvidas, para mim o mais difícil foram os casos com criança. Já tive casos de eu pensar assim, rapaz, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, porque é difícil. É você pegar um laudo de que uma criança de 3 anos foi abusada e ter que contar pra avó que o laudo deu positivo. Eu já passei por essa situação, né? Contar que o laudo deu positivo e que a criança realmente foi abusada, de ter sinais de violência, assim, muito claros, muito agressivos. Então, assim, você lidar com isso, essa dor do ser humano, não tem como. Eu me envolvo muito. Eu tive uma dificuldade muito grande nessa época, porque eu me envolvia muito com as vítimas. Sim. Sabe? Eu me envolvia diretamente, de ter situações de um indivíduo ser solto e a mãe da vítima me ligar e falar: e agora, o que é que a gente vai fazer? Eu falei: qualquer coisa você me liga que a gente vai aí, prende ele de novo. Então, assim, lidar com o sofrimento do outro é muito difícil. Você precisa ter uma mentalidade muito boa. Você sair do trabalho e não levar para casa é muito difícil. Tanto é que, depois que eu virei mãe, eu vi algumas questões que eu falo assim: rapaz, como é que eu consegui lidar com essa situação? E eu me trabalho muito para não deixar essa atividade interferir na minha vida pessoal. No sentido de dar vontade de botar as meninas dentro de uma bolha e não deixar sair, porque o mundo é muito cruel. O que a gente vê, assim, são casos gritantes, né, de violência, de maldade mesmo, de maldade do ser humano, que você fala assim: rapaz, será que isso existe? E existe, né? O mal existe, né? O inimigo existe, é verdadeiro. Então, minha maior dificuldade é realmente conseguir separar a atividade policial da vivência. São quantos anos de carreira, Bianca? Hoje eu tenho vou fazer 6 anos de polícia civil. Passei 3 anos. Hoje você acha que consegue separar? Você ainda está nesse processo, mas hoje você consegue separar mais do que logo no início, quando você entrou? Não, porque depois que eu virei mãe ficou mais difícil. Tipo assim, hoje eu tenho... As pessoas próximas me falam: Bianca, você é neurótica com essas meninas. Sou neurótica, mas eu prefiro ser uma mãe neurótica do que lidar com situações, sabe? Nem você sendo neurótica, você tá livre. É porque você vê muita coisa ruim. Muita coisa ruim, sabe? Então, nem sendo você sendo neurótica, sendo extremamente protetora, suas filhas estão livres de passar por alguma maldade do ser humano, sabe? Então, assim, eu digo sempre para minhas amigas, né, para as pessoas que eu tenho convivência: seja uma mãe neurótica, sim. Não deixem dormir na casa de terceiros, que possam ter pessoas desconhecidas. Não deem sorte pro azar, sabe? Porque, assim,
o agressor, ele não tem cara, né? O pedófilo não tem cara. São pessoas, geralmente, do ciclo, são pessoas que fazem parte, que têm boa conduta perante a sociedade. Então, assim, não vem estampado, eu sou pessoa do mal. Não vem de jeito nenhum, muito pelo contrário. A maioria dos casos que eu lidei de violência contra criança e adolescente são pessoas que, perante a sociedade, eram muito bem vistas. Então, eu tenho essa dificuldade de soltar, mas ainda são pequenininhas, ainda dá para eu talvez seja um proteger. Desafio na adolescência. Mas na adolescência, meu Deus, essas meninas vão sofrer. Não vou sair para lugar nenhum. Não, brincadeira. Até lá eu encontro o equilíbrio. Vai encontrar. Qual a mensagem que você deixa para quem sonha, de fato, vestir uma farda e entrar na segurança pública? Bom, a segurança pública, ela é uma atividade, eu digo que a polícia é cachaça. Quando você prova daquela água, você realmente quer continuar, porque é uma atividade extremamente legal, ela é extremamente prazerosa, sabe? É muito legal você vestir uma farda, chegar, efetuar uma prisão, conseguir trazer um resultado positivo para uma vítima. Então, assim, se você sonha em atuar nessa área, insista. Estude, se dedique, plante, não espere que o resultado seja imediato, vou estudar hoje, amanhã já vou estar expert em todos os conteúdos para passar em prova, não. Estude sabendo que é um processo e para chegar, né, no seu objetivo, para chegar no resultado, você precisa passar por toda essa fase, né, de abdicação, de dedicação, e no final vai valer a pena, né? Eu digo sempre que quando a gente estuda, todo mundo tem um porquê estudar, e muita gente tem um porquê. Né? Por quem você estuda? Eu estudo porque eu quero dar orgulho para meus pais, eu estudo porque eu quero dar uma vida melhor para meus filhos. Então, assim, no dia que as dificuldades apertarem, lembre do seu porquê. Por quem você estuda, por quem você está buscando, porque vai valer a pena. No dia que você vê lá na sua formatura, seus filhos fantasiados com sua fardinha, é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, vale muito a pena. Quem tem o sonho, que persista, porque a hora vai chegar, a conta fecha. Né? Pode não ser no seu momento, existe a sua prova ela te escolhe. E aí a aprovação, ela chega. Ai, gente, que conversa interessante. É bom a gente entender de outros... Eu sou da área da comunicação, sim, mas eu tenho aí meu irmão, meu outro irmão que também está tentando, um para PF, outro para PRF. Pelo meu pai, ele quer muito que eu tente também, mas é algo que... Seu pai quer? Quer muito, é o sonho dele. Sério, lá em casa foi uma guerra, porque ninguém queria que eu entrasse na polícia. Ninguém queria. Na minha família não tem ninguém da área de segurança pública, então... Aí agora minha irmã quer ser também, minha mãe tá vendo, você resolveu entrar nisso e a operação, minha mãe não dorme. Minha mãe liga, acende a vela lá, vai rezar, ficava em pânico, morrendo de medo. Tem um pai de uma amiga que ele é daqui da Polícia Civil, eu tava perguntando, eu falei, meu tio, me diz aí, como é que é essas operações? Porque aí eu falei, se eu for bem princesinha assim, você acha que eles vão me colocar pra operação? Porque eu não quero, não. Se eu for fazer, eu não quero. Mas assim, é legal a gente entender mais. Eu acho que é um conteúdo muito importante para as pessoas que estão aí à espera do edital. E era uma dúvida também por ser ano eleitoral, não é isso? Sim, isso é muito importante pontuar. Porque assim, tem muita gente que acha que pelo fato de ser ano eleitoral não pode ter divulgação de edital, realização de prova. Na verdade, o que a lei eleitoral impede é a realização de nomeação. Então, assim, pode ter prova, pode ter edital publicado, pode ter a realização da prova, mas não pode nomear. Mas o resultado pode sair, positivo ou não? Pode, mas assim, tem as fases. Então, não tem como, em tese, né, em regra, a prova, o edital sair esse ano e a nomeação já ser esse ano ainda. Vai ter todo esse trâmite, né? Vai ter teste físico, psicoteste, investigação social. Tem as fases, né, que levam tempo entre a prova e a nomeação. Então, assim, ano eleitoral pode ter concurso? Pode sim. Inclusive, a Polícia Civil da Bahia tem histórico de ter concursos em anos eleitorais. 2018, ano eleitoral, concurso que teve da Polícia Civil da Bahia. 2022, concurso também. Então, é uma tendência, né, do governo lançar concurso em ano eleitoral. Então, não tem impedimento, só em relação à nomeação. Isso aí é um mito, né, que se espalhou de que ano eleitoral tem que sair o edital até tal data. Não, pode sair edital no ano inteiro. Então estudem, se preparem, porque o edital vai sair. Faça mentoria, procure a mentoria com essa mulher. Obrigada. Que conversa importante. E é isso, Bianca, muito obrigada. Que bom, a gente fica feliz com sua participação e com o conteúdo que você trouxe aqui pro podcast. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir e vão te procurar também. Muito obrigada, eu fico feliz. Eu adoro compartilhar sobre esse tema. Tem muitas dúvidas ainda. Existem, é muita coisa, é muito conteúdo. Muito conteúdo, com certeza. E assim, me coloco à disposição, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem estar me mandando. Eu gosto muito de conversar, de ajudar. Tem muita gente que chega pra mim e fala, Bia, não tenho condições de pagar a mentoria, mas quero sua ajuda. Eu falo, venha, bora, me diga aí que eu vou te ajudo, oriento como montar um cronograma. Esses dias mesmo participei de uma aula lá em Salvador.
E aí a aluna me procurou, Bia, eu queria fazer sua mentoria, mas eu não tenho como. Falei, não, menina, faz assim, ó, monta seu cronograma, assim, 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 assim. Pronto, trocamos figurinha, ela montou, tá estudando, direto me manda mensagem, ó, tá fluindo, tá indo, massa, continue que você vai passar. Então, assim, é muito bom ver as pessoas mudando de vida através do estudo. Então, eu sou entusiasta disso, eu tenho prazer, então, de verdade, me coloco à disposição, quem tiver uma dificuldade, uma dúvida, uma vontade de integrar a carreira e não tenha condições de pagar uma mentoria, pode me procurar que a gente desenrola. Tem alguma presencial vindo por aí? Aulas presenciais, né, de direito penal, eu estou estudando, estou organizando para a gente fazer. Eu fiz uma aqui no Refúgio, eu fiz uma aula presencial lá. Meu plano é fazer uma vez por mês, mas vou estudar aí para poder estar lançando sempre. Então, acompanhe que nas redes sociais vou lá divulgar. Aguardem, estudem, viu? Estudem, com certeza. Não esperem o edital sair para começar a estudar, né? Essa fase de estudo pré-edital é a fase que define realmente o aprovado. Quem separa o menino dos homens, né? Como o pessoal costuma falar. Então, assim, essa fase pré-edital, ela é primordial. Formem sua base para quando o edital sair, focar na revisão, na resolução de questões, na análise ali da banca. Mas agora, entendam o conteúdo, estudem com profundidade para realmente ter um bom desempenho na sua prova. É isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Bianca, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei esse bate-papo. E até mais, minha gente. Beijo. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada.